faz pós-guerra e que a gente vai ter que continuar vivendo. Então, eles estão se voluntariando para ajudar nessas coisas, porque realmente a gente vai ter que continuar vivendo depois. Mas psicologicamente, aceitar que a gente está agora em guerra e que não é uma questão de dias, abala todo mundo, não tem uma data final, não é que você pensa daqui a alguns dias a gente vai estar em outra situação, você só sabe que vai durar e você não sabe exatamente como lidar, mas você vai tentando e esperando alguma notícia boa chegar. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês com mais informações, mais entrevistas sobre a situação em Israel. Nas outras plataformas seguimos. E Celi, você está numa região mais próxima ali da fronteira com a Cisjordânia, né? Como que como que o conflito chega a essa localização? Porque a gente sabe que a situação mais perigosa e aquela situação mais conflitante, ela ocorreu ali no sul de Israel, mais próximo da faixa de Gaza. Você estaria mais próxima do lado oposto, né? Mas, de alguma forma, a Cisjordânia também acaba sendo participando ou passa a ser atingida, assim como as pessoas que estão na fronteira com esse local. Como é que fica a relação de vocês aí, inclusive de idas e vindas, de gente que trabalha no território alheio? Como que é essa questão? Como você falou, realmente o foco agora está muito mais no sul, mas sim, na Cisjordânia tiveram, desde que começou toda a situação em Gaza, a gente viu na Cisjordânia pessoas comemorando, pessoas distribuindo balas pelas mortes e etc. Então, inclusive, muitas pessoas fazendo posts de apoio ao terrorismo. Então, é uma situação que realmente acaba mudando também a forma como a gente se relaciona com a Cisjordânia. Eu sei que em Jenin tiveram conflitos nos últimos dias. E eu acho que o clima é mais, por estar perto da Cisjordânia realmente, eu acho que a preocupação, pelo menos em Jerusalém, é menos que tenha um míssil, porque realmente pode ter e tem sirenes e a gente também tem que correr para os abrigos quando acontece, mas nossa maior preocupação é o terrorismo na rua mesmo, porque é muito mais fácil de você chegar em Jerusalém pela proximidade com a Cisjordânia, então você sair na rua com o medo de ser esfaqueado. Eu acho que são medos diferentes de outras cidades. E Israel sim está tendo que se relacionar com esse problema. Eu não sei exatamente quais são os critérios que eles estão dando para deixar pessoas entrarem ou não em Israel, para ser sincera. Mas eles estão sim mudando a forma de se relacionar, porque é um perigo eminente para todo mundo e de todo mundo que, de certa forma, se identifica com o terrorismo. Sim, sim. É essa questão que eu queria tocar, né? Porque a gente sabe que na Cisjordânia há uma manutenção do poder mais moderada do que, por exemplo, ali na faixa de Gaza. Mas o temor de vocês, Celi, é que, de alguma forma, o que começou pelo grupo terrorista Hamas traga efervescência para outras regiões que também têm, né, populações árabes ou palestinos que, de alguma forma, ao longo das décadas, não aceita muito bem que Israel ocupe esse espaço? Sim. Só para dar um exemplo, por exemplo, no começo da guerra, acho que já falei umas 2 semanas, se eu não me engano, nem sei exatamente, algumas pizzarias na Cisjordânia começaram a fazer a propaganda deles com a foto de uma das idosas, uma sobrevivente do Holocausto, que tem Alzheimer. Celi, rapidamente, deixa eu só avisar você que o pessoal da rádio está de volta, agora 4h32, a gente está conversando com a Celi Nasser, que é uma moradora de Jerusalém. Eu vou pedir que você recomece a sua história, só para que quem nos acompanha pela rádio também possa entender. Então eu estava falando agora sobre a relação um pouco mais da Cisjordânia e como isso tudo foi afetado pela situação em Gaza. E eu estava dando um exemplo de agora, por exemplo, no começo da guerra, faz umas 2 semanas, tem algumas pizzarias, por exemplo, na Cisjordânia, que pegaram a foto de uma das idosas que foi sequestrada pelo Hamas, uma idosa sobrevivente do Holocausto que tem Alzheimer. E o que eles fizeram? Eles pegaram a foto dela para fazer propaganda da pizzaria deles. Então, é a foto de uma idosa fazendo assim com a mão, porque ela foi obrigada pelo Hamas, né? Enquanto eles tiravam uma foto dela. E eles divulgaram isso com risadas para fazer propaganda da pizzaria deles. E não foi só uma pizzaria que fez isso. Eles gostaram dessa imagem e foram divulgando.
Então, são coisas que realmente eles não estão em Gaza, mas eles se inspiraram. Eles viram Israel como fraco e eles quiseram aproveitar a oportunidade e isso acaba... O terrorismo, ele começa na ideologia, mas ele chega em atos. Então, Israel também não está fechando os olhos para o que pode vir de lá. Porque, infelizmente, Israel não pode escolher focar em um lugar só. Começa em um lugar e vai inspirando e vai chegando em outros e até acabou chegando no resto do mundo, né? Que judeus começaram a ser também perseguidos e assassinados em alguns lugares. Então, acho que na Cisjordânia ficou complicado mais do que era antes da situação. Celi, Fábio Piperno quer te fazer uma pergunta. Celi, boa noite, né? Então, você acaba de citar a Cisjordânia, que vai se tornando uma outra região mais, com um pouco mais convulsionada do que era antes. E aí, diariamente, a gente acompanha pelos noticiários, por exemplo, algumas trocas aí de escaramuças com o Hezbollah no Líbano, alguns bombardeios na direção da Síria. Aí, do outro lado, a gente ouve manifestações do Irã. Então, eu gostaria de saber de você que está aí, morando numa cidade extremamente importante, no coração do país, qual a expectativa de vocês com essa perspectiva de envolvimento de outros países na guerra? Eu acho que a real é que é uma situação de medo, porque ninguém sabe exatamente quem vai acabar se envolvendo ou não. Também tiveram alguns movimentos da parte da Jordânia, e teve do Iêmen também mandaram. Então, é uma situação que realmente a gente não consegue exatamente prever quem vai entrar ou não. Então, acaba dando sim um medo. Eu acho que o maior medo das pessoas hoje realmente é o envolvimento tanto do Líbano, né, do Hezbollah, mas lá pelo norte, e tanto do Irã, que inclusive eles foram envolvidos no plano do Hamas lá no sul, mas o maior medo é que realmente acabe juntando vários países, porque aí a gente vai ter que dividir as forças entre vários cenários e isso acaba dificultando um pouco a situação. Celi Nasser, eu agradeço muito pela tua participação aqui conosco. Espero que a gente possa se falar em outras ocasiões também. Obrigada. Boa sorte para vocês aí. Até a próxima. Pessoal, eu gostaria de falar rapidamente com o Luca Bassani para trazer uma informação aqui para vocês, porque a liderança, né, da Turquia fez uma crítica à forma como Israel tem lidado ali no território da faixa de Gaza e negou também que o grupo terrorista Hamas seja terrorista. Ele recebeu o apoio do Catar e também da rainha da Jordânia, mas foi muito criticado pelo restante da comunidade internacional. Luca, que tipo de tempero que isso traz para a discussão agora? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que a situação diplomática se tornou um pouco mais complicada depois da declaração do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, falando sobre o Hamas não ser um grupo terrorista, mas sim um grupo de libertação, um grupo de resistência que, segundo ele, estava protegendo o seu próprio povo. Nós vemos que, nesse sentido, vários líderes europeus já refutaram essa fala, disseram, inclusive, que vão chamar os seus embaixadores o embaixador turco para maiores esclarecimentos. Isso foi o caso, por exemplo, da Itália, ao mesmo tempo em que a Turquia tenha se mostrado desde o começo um importante player nesse cenário, que poderia inclusive negociar com o Hamas a libertação de alguns reféns, porque dentro do país grande parte de membros sênior do Hamas acaba vivendo. Nós falamos aqui que durante todo esse processo de bombardeio da faixa de Gaza, também do corte de água, de luz, os maiores responsáveis pelo ataque terrorista não estão sofrendo, porque grande parte deles vive no exterior, exemplo do Catar, da Turquia, entre outros países. E, nesse caso, esse intermédio que poderia ter sido costurado com o presidente Erdogan parece não ser mais possível, já que ele, evidentemente, acaba tomando um lado. É bom a gente lembrar que, historicamente, Israel tinha boas relações com a Turquia, apesar de ser um país com status de país muçulmano, e agora tudo isso pode mudar. Não sabemos ao certo como isso vai se desenrolar, mas aqui na Europa a repercussão foi muito negativa durante esta quarta-feira. Luca, o Luiz Felipe Dávila quer falar contigo. Boa tarde, Luca. Boa noite aí para